para gravar. Abrindo a página em 140. Vai ser até uma dica boa para a prova. Nós vamos fazer a prova no último horário, beleza? É o último horário de vocês, o quinto? Ou vocês têm aula depois? Não, é o último horário mesmo. É o último, né? Tá. Deixa mais gente entrar para não ter que ficar gastando energia falando várias vezes, tá? Beleza? Tá, pessoal? E aí eu explico uma vez só. Enquanto isso, vocês vão vão abrindo a apostila aí para mim na 143. Quem entrou agora? Adelino, Laine, por favor, preciso das câmeras de vocês abertíssimas, certo? Nossa prova tem uma questão difícil, são 6 questões, uma está difícil, as outras estão mais tranquilas, correto? E aqui é o seguinte, galera, já deixa eu explicar então para vocês como é que vai funcionar. Caneta de marcar, canetinha de marcar na mão, 143. Bem, agora já dá para explicar, né? Os boca abertas aí que chegarem depois, eles que se virem. Ó, eu montei um esquema diferente para a prova de vocês hoje. Presta atenção nisso, né, Júlia? Foco. Tá focada? Tava olhando pro nada ali, menina. Nossa senhora. É trem de magia, né? Sei bem. Presta atenção. Vocês já fizeram prova pelo Google Formulários, não já? Simulado, alguma coisa assim? Quem que já passou para vocês? A Josi? A Josi e a Simone. Josi e Simone. Pois bem, eu vou começar as minhas provas pelo Google Formulário também, beleza? Por quê? Porque tem boca aberta do 8º ano, que eu não vou citar nome, que me manda fotografia das... Você lembra que eu pedi para fazer a prova numa folha, tirar uma foto e me mandar pelo WhatsApp, lembram? Que era assim que funcionava? Aí, dona Manuele, presta atenção, não é você, tá? Tem outras pessoas aí dentro dessa turma. E, na verdade, nem tá aqui, né? Por eu tô falando para vocês, mas as pessoas que fazem isso nem estão aqui. Tem boca aberta, Laine? Sabe o que acontece? Me manda a foto da prova, sabe quando? Um mês depois. Um mês depois. E tá lá, um zerão maravilhoso. E eu feliz da vida que eu dei 0 pro boca aberta. Vai fazer, esqueci, tirei foto no meu celular, esqueci de encaminhar. Trabalheira para achar, para postar, para corrigir, já não tem mais gabarito, enfim. Certo? Enfim. Beleza, Vitão? Vitão, arrumou a câmera aí, né, tal. Antes parecia que a gente só te via dentro de um aquário, parecia que o celular estava mergulhado aí numa bolha de plástico. Mas se liga. Então, no último horário de vocês, eu vou enviar o link no grupo, certo? Agora que tá o detalhe, prestem atenção. Eu vou abrir a live, certo? Eu vou mandar o link da live no grupo de vocês para quem tiver com algum problema e alguma dúvida, certo? Que, não estou conseguindo enviar, eu já não vou pedir o e-mail de vocês, porque eu sei que deu muito problema na prova da Simone e da Josi. Tinha gente que não lembrava a senha do e-mail da conta do Google, porque é o celular do pai, da mãe, da tia. Então, eu tirei isso e tudo mais. Mas eu vou abrir a live, eu vou estar na live conectado, certo? Para tirar as dúvidas de vocês, caso alguém tenha algum problema, caso alguém tenha alguma questão. É só mandar, é só clicar no link, entra, conversa comigo, me explica o que aconteceu. Tô clicando para enviar e não tá dando. Isso rolou com uma menina do 7º ano, certo? Que ela clicava para enviar, me mostrou, né, a tela do computador e não ia, certo? Então ela precisou fazer no papel e me mandar e tudo mais. Então a live vai ficar aberta para esses casos, né? Não fica igual o povo do sexto, não. O povo do sexto estava fazendo a prova e entrava assim: Ti, pelo amor de Deus, eu tô fazendo a prova, mas você tá dando aula e tal, eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, mano, paciência, calma, certo? Isso aqui é só pra gente tirar dúvida, só para caso tenha alguma questão. Tá claro? Vou mandar o link. Se lá no grupo vocês conseguirem acessar e conseguiu visualizar e não teve problema de enviar, estão liberados. Já pode almoçar, certo?
Se tiver algum problema, se tiver alguma questão, alguma dúvida, aí sim vocês entram. Se não, não tem necessidade de, de acessarem. Beleza? Tá claro isso? Ótimo, né? Perfeito. Então vamos lá para a nossa matéria de hoje, porque eu tenho certeza de que alguns itens que a gente vai grifar aqui nessa primeira aula, ela vai funcionar até como uma revisão, ela vai funcionar como uma revisão para a prova de hoje. Tem questões que vocês podem associar e podem facilitar as respostas de vocês, beleza? Vou compartilhar aqui a minha telinha do plural. Tá vendo aí? Página 143. Certinho? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Show de bola. Opa, peraí. Vou colocar nesse modo que fica melhor, né? Pronto. Gente, cadê minha barrinha de... Aqui. Olha só, galera. Seguinte. Para ajudar vocês na hora da prova, vou dar uma dica valiosíssima, tá? O nosso assunto de hoje, desse primeiro horário, é sobre como é que o Brasil se torna independente. Tá bem? E o que eu queria que você sacasse? Que todo mundo está lembrado da chegada da família real no Brasil, certo? Estão lembrados que vem o Dom João, vem o Dom Pedro, vem a esposa, vem todo mundo, né? Todas as pessoas importantes, são mais de 5.000 pessoas que vêm de Portugal para o Brasil fugindo do Napoleão Bonaparte. E ao chegar aqui no Brasil, a primeira grande mudança, né, a primeira ação do Dom João, como regente, é abrir o mercado brasileiro. Vocês estão lembrados da lei de abertura dos portos, que permitia que o Brasil comprasse e vendesse produto de outras nações e não só de Portugal? Vocês lembram o prejuízo que né? Como é que é muito mais caro ficar comprando produto quando só tem um local que vende? Eu dei o exemplo aí na sala, não dei? Falei do esquema do açaí, né? Se tivesse um milkshake só, o preço dele, velho, seria absurdo. E essa é uma das grandes mudanças que Portugal sofre, né? Que o Brasil sofre com a chegada da família real. Por quê? Porque o Brasil agora vai poder comprar e vender de todo mundo. E isso barateia, cara. Isso fica mais econômico para os brasileiros. Quando a gente pode comprar produto da Inglaterra, quando a gente pode comprar produto das nações amigas, e não só de Portugal, o valor fica melhor. Vocês já ouviram falar na palavra concorrência? Já, não já? Estão familiarizados com isso, não estão? Começa a existir concorrência dentro do Brasil. E o que isso significa, velho? Que a partir de agora, os preços ficam melhores. O problema disso tudo, certo? Para a gente entrar no que vocês vão grifar agora, o problema disso tudo é que o país Portugal não gosta disso. Certo? Ó, vocês entenderam que para o Brasil ter concorrência é bom, é vantajoso, mas para Portugal ter concorrência é ruim? Sacou? Balanga a cabeça aí, deixa eu ver se entendeu ou não. Tá. Como assim? Por que para Portugal é ruim o Brasil ficar aberto para as outras nações? Porque Portugal, velho, é o país que vendia só para a gente. Né? Tinha a exclusividade de vender só para a gente. Tudo que o Brasil precisava, quem vendiam eram os portugueses. Então, um cara que é um comerciante de Portugal, ele ganhava muito dinheiro. Por quê? Porque ele pode abusar do preço. Sacou? Ele pode cobrar muito alto, porque só ele vendia. Só que se o Brasil continuar com essa regra de abertura dos portos, por exemplo, o Brasil comprando produto da Inglaterra, comprando produto da Espanha, comprando produto dos Estados Unidos, comprando produto do México, comprando produto da Holanda, de qualquer país, velho. Na hora que os boca aberta portugueses chegar aqui tentando vender roupa pra gente, tecido, o que os brasileiros vão fazer?
Opa, Portugal, qual é o preço do seu tecido? Ah, nós estamos vendendo o tecido a tantas moedinhas de ouro, 100 moedinhas de ouro, preço bom. Ô, Portugal, eu pagava 100 moedas de ouro antes. Sabe por quê? Porque agora a Inglaterra está me vendendo o mesmo tecido por 30. Então eu vou preferir comprar qual? Né? Um caixote cheio de pano que eu tinha que pagar 100 moedas de ouro ou mesmo um caixote que eu pago 30? Vocês estão ligados que a gente sempre vai pagar o mais barato, correto? Certo? Show de bola. Comprando mais barato, quem é que perdeu venda? Portugal. Sacou? Porque antes eles abusavam do preço e agora a gente tem concorrência. Então, Portugal, os comerciantes portugueses não vão querer um Brasil livre e vão fazer de tudo para o rei voltar, certo? Para que todos esses administradores, toda a família real, toda a corte, todo mundo que é importante, que veio para o Brasil, volte para Portugal. Por quê? Porque os portugueses acreditavam que se todo mundo regressar, né, se todo mundo voltar para Portugal, voltam as antigas leis. O Brasil vai ficar fechado só dos portugueses. Então, os portugueses vão bancar essa tecla, saca? Os portugueses vão bancar essa mudança, de que a partir de agora o Brasil tem que ser colônia. Ó, presta atenção, tem questão de prova nisso aí, tá? Se liga, vou repetir. Os portugueses querem recolonizar o Brasil, enquanto os brasileiros querem ficar livres dos portugueses. Ó, quer anotar isso daí? Se fosse vocês, eu escrevi aqui em cima, quer ver? Ó? Dá para pôr isso aqui assim, ó. Tem mais gente para aceitar. Escrevam em cima o seguinte: Portugal quer recolonizar o Brasil. Portugal quer recolonizar o Brasil e os brasileiros querem ficar livres. E os brasileiros querem ficar livres. Posso grifar isso daí que vocês acabaram de escrever? Ó, na página 143, hein? A intenção dos portugueses em tomar medidas que restabeleceriam a subordinação política e econômica do Brasil provocou reações de oposição ao trabalho nas cortes por parte dos brasileiros enviados a Portugal. O que é isso daí que vocês acabaram de grifar? Né? Que, tá vendo só, restabelecer a subordinação política e econômica do Brasil? É isso. É que o Brasil volte a ser mandado por Portugal e volte a só comprar dos portugueses. Grifa o parágrafo de baixo. Por quê? Porque é o Brasil reagindo. Ó. No Brasil, essa questão fez crescer o movimento em defesa da conservação da liberdade política e econômica, alcançado durante o período, até período. Pronto. Ou seja, Portugal tentando restabelecer os domínios sobre o Brasil e os brasileiros defendendo que o Brasil tem que ficar livre, né? E o que significa ficar livre? De que a gente não tem que ficar obedecendo Portugal e de que a gente pode comprar produto, né? A gente pode comprar e vender produto de todas as nações, certo? Esse é o conflito, essa é a disputa, certo? E aí, o episódio final disso tudo. Porque Portugal faz tanta pressão, galera. Portugal fala tanto na cabeça do rei que está aqui no Brasil e exige tanto que ele volte, né, naquela Revolução do Porto, fazem manifestações em Portugal, fala que se o rei não voltar, os portugueses vão criar um outro país sem um rei, vão mandar o rei, vão tirar o trono do rei e falar que o rei não governa mais Portugal, certo?
os portugueses fazem tanta rebelião no país que o Dom João volta. O Dom João abandona o Brasil. Tudo que ele construiu aqui, ó, presta atenção que você vai ajudar para vocês na prova, hein? Se liga. Ó, palácio, jardim, Casa da Moeda, mandou construir banco, mandou construir ópera, mandou construir teatro. Todas essas construções que ele fez vão ficar aqui no Brasil e ele vai embora, certo? Ele retorna para Portugal para continuar governando de lá. E é nesse retorno que os brasileiros veem problema. Porque o que o Brasil acredita? Que se o rei está indo embora, essa recolonização, ou seja, se o rei abandonar o Brasil vai voltar a ser somente de Portugal, vai abrir mão de todas essas regras. E é aí que os brasileiros têm a grande sacada. Porque tem uma pessoa da família que deseja ficar, que não quer voltar para Portugal, que é o Dom Pedro I. E aí é onde a história toda, aonde a história toda muda, certo? Vou pedir para vocês virarem a página para mim, por favor, ó. Pronto. Finalzinho dela, que eu vou passar essa atividade 4 aí para vocês de tarefa, beleza? Para a semana que vem. Se liga nisso. Olha só. A corte toda volta, certo? Família real, os nobres, os fiscais, os políticos, os administradores, os mordomos, todo mundo que administrava, todo mundo que fazia Portugal acontecer, volta para Portugal. Quem é que fica no Brasil? O Dom Pedro. E ele fica como príncipe. O que ele fala para o pai dele? Ele fala assim, olha, pai, seguinte, Portugal é um país pequeno, certo? Portugal não tem força na Europa, certo? Então faz o seguinte, você volta para Portugal e eu, Dom Pedro, vou ficar aqui no Brasil porque eu acho que o Brasil é uma potência muito maior que os portugueses, certo? Então eu quero ficar aqui. O Dom Pedro, cara, ó, se liga, vou falar baixinho que isso aqui é fofoca, tá? O Dom Pedro, Vitão, o cara era, nossa, canelada, malandro, cheio de amante. Ele era casado, presta atenção nisso, ele era casado com uma princesa austríaca, só que ele adorava correr na praia do Rio de Janeiro sem camisa, saca? Fazer crossfit, ficar fazendo flexão de braço, mostrando o abdômen tanquinho, papapá. E a mulherada brasileira, ele achava ele achava as mulheres muito mais bonitas. Olha o motivo do cara ficar, saca? Ele achava todo mundo muito mais bonito, ele gostava do calor brasileiro, né? Da temperatura do Brasil, ele não gosta do frio. E ele avisa para o pai que ele vai ficar aqui no Brasil. Sacou? Que não vai voltar para Portugal. Que ele tem, né, a esposa dele já está aqui, vive no palácio, mas ele tem pelo menos umas 2 amantes que moram próximas. Então, para ele ficar visitando as moças, né, para poder dar uns beijos nas moças, não quer ir embora. Sacou? Então, cara, completamente errado, Dom Pedro. E os brasileiros enxergam nessa oportunidade, já que o Dom Pedro não quer voltar, enxergam a oportunidade do Brasil não voltar a fazer parte de Portugal. O que os brasileiros vão exigir? O que os brasileiros vão pensar? Enquanto Dom Pedro estiver aqui, Portugal não vai poder obrigar o nosso país inteiro a ficar comprando produto com preço abusivo, certo? Por quê? Porque se começar a comprar tudo muito caro, o Brasil entra em crise e o Dom Pedro está aqui e vai ficar chateado com isso. E como ele é poderoso, ele é o príncipe regente, né? Ou seja, ele vai ser o próximo rei de Portugal. Se ele ficar aqui, a gente vai ter essa carta na manga, que sempre vai proibir os portugueses de mandarem na gente. Então, a gente é livre enquanto o Dom Pedro estiver. E começa a virar uma briga entre brasileiros e portugueses. Os portugueses querem que o Dom Pedro volte para finalizar essa recolonização, ou seja, para voltar a ser exclusivo, para o Brasil ser exclusivo de Portugal, e os brasileiros falando na orelha do Dom Pedro para o Dom Pedro ficar. Não vai embora, fica aqui,
Ó, o Brasil é muito mais quente, as moças brasileiras são muito mais bonitas. Aqui você pode correr na praia sem camisa. Lá em Portugal todo mundo é fedido, ninguém gosta de tomar banho, o país é gelado, a comida é ruim. Pelo amor de Deus, velho, aqui você é amado. Lá em Portugal, ó, o brasileiro é esperto, velho. Lá em Portugal, Dom Pedro, ninguém te quer, saca? Lá eles estão querendo que você vá embora só para voltar a obrigar o Brasil a ser colônia. Aqui, nós brasileiros te amamos, saca? Aqui a gente adora te ver correndo sem camisa. Nossa Senhora! Ô, abdômen tanquinho bonito. Então, Dom Pedro, continua fazendo isso, né? Continua aqui no Brasil, que aqui você vai ser amado pelo povo. Lá em Portugal, eles só querem te usar. Sacou? E isso é o motivo da briga. Por quê? Porque os portugueses, enquanto os brasileiros estão falando na orelha do Dom Pedro, os portugueses estão falando na orelha do Dom João, que é o pai dele. Fala assim, Dom João, obriga seu filho a voltar. Manda seu filho voltar, porque a gente precisa de Portugal. A gente quer mandar... A gente precisa de Portugal. A gente precisa do Brasil. A gente quer mandar no Brasil. Com o Dom Pedro lá, a gente não finaliza, certo? A gente não finaliza a recolonização. Então o cara precisa vir. E o Dom João manda uma carta para o filho dele, velho, exigindo o retorno. Sacou? Fala que se o Dom Pedro não vier, ele vai mandar o exército atrás do Dom Pedro. Sacou? O pai brigando com o próprio filho. Óbvio que não é uma briga de pai e filho, né? O Dom João, ele tá falando para o Dom Pedro o que os portugueses querem. Fala assim, ó, Dom Pedro, volta. Por quê? Porque os portugueses aqui estão me pressionando para eu te buscar a força, certo? Então, é um ultimato que eu estou dando, certo? Estou te dando uma ordem que você tem que voltar, sacou? E o que o Dom Pedro faz? Escreve uma carta, ó, já grifem aqui para mim, 9 de janeiro de 1822, narrado nessa carta, Dom Pedro envia para o Dom João, ficou conhecido como o Dia do Fico, certo? E qual é o conteúdo dessa carta? Presta atenção. Qual que é o conteúdo dessa carta? Ela está logo acima, ó, elas são os itens aí da atividade 4, certo? Depois vocês vão ter que ler ela inteirinha aí para mim para poder fazer os exercícios. É o que o Dom Pedro está respondendo, que o Dom Pedro está escrevendo para o pai dele, ok? Então já marca aí na tarefa, ó, atividade 4, começa na 143, a carta, tá vendo o finalzinho dela? Apareceu aqui, ó. Isso aqui é a carta, tá? Dom Pedro fica, o título dela. Atividade 4 tem aí 3 perguntinhas, qual que é o significado da carta e tudo mais. Mas nela, já vou até dar uma dica aí então, hein? Nela, o Dom Pedro banca, apoiado pelos brasileiros, de que ele não vai voltar. Sacou? De que ele vai ficar aqui mesmo, que pode vir exército, que pode vir o pai dele buscar, que ele não abandona o Brasil e ele vai continuar fazendo parte do Brasil e não vai deixar o Brasil ser uma colônia. Não vai deixar o Brasil ser recolonizado. Certo? Ó, grifem aqui para mim no meio do parágrafo, tá vendo? Membros da aristocracia rural, comerciantes, membros do clero, intelectuais e funcionários públicos articularam com Dom Pedro para barrar a recolonização e garantir a ordem local. Continuo grifando só mais uma linha. Para esses grupos, não seria interessante retornar à condição de colônia. Ou seja, se o Dom Pedro fosse embora, se o Dom Pedro partisse, tudo que o Brasil tinha conquistado de liberdade, né, da gente poder se governar, do povo brasileiro ter direito de falar, ter direito de se expressar, poder comprar produtos, fazer as próprias regras, tudo isso ficaria perdido. Então, esses grupos se articularam, né, se juntaram ao Dom Pedro no processo
para romper com Portugal, para não deixar isso acontecer. Certo? Grifem aí, então, na próxima página, 145. Tá logo aqui embaixo. Junto com o apoio desses grupos, ou seja, os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes, os intelectuais brasileiros e tudo mais, apoiaram Dom Pedro. Apoiaram Dom Pedro, fortalecido pelo apoio desses setores. Dom Pedro, Dom Pedro assumiu uma posição de enfrentar Portugal. Ou seja, que a partir de agora, os brasileiros não obedeciam mais o que viesse de Portugal. A partir de agora, os brasileiros só obedeceriam a ele. Certo? E isso para o Brasil é ótimo. Por quê? Porque a gente não quer ser governado pelos portugueses. A gente quer ser governado por quem está no Brasil. Né? A gente quer fazer as regras que sejam boas para quem está no Brasil e não pelos portugueses. Certo? Essa pressão é tão grande que no 7 de setembro, Portugal mandando carta, Portugal exigindo, Portugal falando que vai vir exército, Portugal falando que vai começar uma guerra para tirar o Dom Pedro daqui e voltar com ele para Portugal. Em 7 de setembro, ao retornar de uma viagem de Santos, às margens do rio Ipiranga, inclusive, olha aí, a mensagem do nosso hino. Certo? A primeira frase do hino brasileiro é essa mensagem. Né? O ouviram do Ipiranga, o Ipiranga é essa região. Certo? O Ipiranga é esse rio. O príncipe recebeu uma mensagem exigindo, né, a esposa dele, a Leopoldina, manda uma mensagem falando que Portugal exige que ele volte imediatamente para Portugal e que a partir de agora ele não manda mais no Brasil, ele foi retirado de regente, ele não é mais príncipe, ele não tem mais poder nenhum. Certo? Qual é o episódio final disso? Opa. Só um minutinho. O episódio final disso, deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Fiquei só comigo. O episódio final dessa carta, galera, é que quando chega a mensagem, certo? Quando chega a mensagem de que o Dom Pedro vai ser obrigado a retornar para Portugal e os portugueses não mandam, né, mandam uma mensagem de que Dom Pedro não manda mais no Brasil, ele, na margem desse rio, na margem do rio Ipiranga, ele está voltando de viagem, né, ele é pego de surpresa, ele está com uma comitiva, são várias pessoas que estão junto com ele e tudo mais. Vocês lembram da primeira pintura do módulo? Que é a pintura do Grito do Ipiranga? Volta lá, quer ver? Deixa eu compartilhá-la aqui com vocês, ó. Espera aí, tudo que a gente já grifou. Sai. Lá nas margens do rio Ipiranga, aí, ó, tá vendo? Show? Nas margens do rio Ipiranga, o Dom Pedro, junto com toda a sua comitiva, recebe a ordem, recebe a carta da princesa Leopoldina, da esposa dele, falando que ele não é mais príncipe, falando que ele agora vai ser obrigado a voltar de qualquer jeito para Portugal. Ele já tinha falado para o pai que ia ficar, né? A outra carta dele falando que ia ficar no Brasil, que não ia retornar. Agora ele recebe a mensagem de que se ele não voltar para Portugal, o exército vai vir atrás dele, certo? Ele junta os seus soldados, ele junta a guarda pessoal e dá o aviso, que é o seguinte, que ele não volta e que a partir de agora, para retirá-lo do Brasil e para tentar recolonizar o Brasil,
somente se os portugueses vencerem uma guerra. Então, que a partir desse momento, Portugal, já que Portugal pressionou, desejou, quer conquistar, quer colonizar a gente de qualquer jeito, que a partir de agora o Brasil é um país livre. Que o Dom Pedro também já se cansou dessa negociação com os portugueses, que a partir de agora, se os portugueses quiserem recolonizar o Brasil, eles precisam vir para a guerra. E os brasileiros, para defenderem a sua liberdade, certo? Para defenderem a sua independência, estariam dispostos a morrer para ser livre. Ou seja, a gente prefere ir para uma guerra e lutar do que voltar a ser dominados por Portugal. Por isso que o grito ficou famoso, né, como independência ou morte. Ou seja, a partir de agora, o Brasil se torna um país livre. Certo? Rompemos com Portugal, não voltamos a ser colônia e a partir de agora ele, Dom Pedro, se torna o governante do Brasil daqui e nós não temos mais nada a ver com Portugal. Tranquilo até aí? Beleza? Pois bem. Eu vou parar por hora, tá? Fica faltando em 5 minutinhos, nem isso, 4 minutinhos. Vou deixar vocês descansando, ok? E na aula da semana que vem, ô Manoel, para de tentar fazer o conteúdo entrar na sua cabeça, menino, esfregando a testa na apostila. Vocês estão vendo isso? Isso aí é o famoso desespero. Isso é para quem não estudou, entendeu? Presta atenção. Todo mundo pegou aí qual que é a tarefa? Atividade 4, número 145? Beleza? Ótimo. Porque na semana que vem, galera, vocês vão ver o BO que vai dar nisso. Porque o brasileiro, Vitão, presta atenção, Vitão, o brasileiro não é tão simples quanto parece. Posso adiantar? Posso dar um spoiler aqui rapidinho? Os brasileiros, meu amigo, Manu, usaram o Dom Pedro para fazer o que os brasileiros queriam. Sacou? Os brasileiros fizeram Dom Pedro gritar a independência. Agora o Dom Pedro, coitadinho, o Dom Pedro vai achar que ele vai ser um líder absolutista, que ele vai mandar no Brasil, certo? Já que ele é o presidente, já que ele é o governante que fez a independência. Na hora que o Dom Pedro começar a querer mandar, sabe o que os brasileiros vão falar? Opa, Dom Pedro, calma lá, meu jovem, abaixa a bola, entendeu? Sabe por quê? Porque quem manda no Brasil são os brasileiros, não é você. Aí começa uma guerra entre o povo brasileiro e o Dom Pedro. Sacou? Para saber quem é que manda no Brasil. Ou seja, os brasileiros usaram o Dom Pedro porque ele tinha toda essa figura, né? Ele tinha toda essa autoridade, banca a guerra com o pai e tudo mais. Mas enfim, semana que vem. Beleza?